E aqui eu tenho uma sugestão de um excelente zagueiro para a sua equipe no futebol brasileiro. Bom, vocês lembram do Diego Carlos? Ele jogou na Premier League, ele já foi convocado muitas vezes para a seleção brasileira após aquele ciclo da Copa do Mundo de 2022, aí em 2023 recebeu oportunidades, até antes disso, né, cara? Poderia sim estar na Copa do Mundo de 2022 lá no Catar, acabou não acontecendo, porém atualmente ele está no Fenerbahçe. E foi sim confirmado que o agente do Diego Carlos já foi avisado para achar um outro clube para o jogador, porque ele não está nos planos do atual técnico do Fenerbahçe, José Mourinho. Bom, o Diego Carlos é um atacante de muito alto nível. Eu acho que ele já tá nos 30 anos de idade, não sei a idade dele, porém para o futebol brasileiro eu acho que ele seria um baita de um reforço para qualquer equipe. Para o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, cara, talvez Corinthians, né, cara, que tá com a defesa extremamente fragilizada, ter o Diego Carlos, que se não me engano foi revelado pelo meu São Paulo, seria uma baita uma contratação. Eu, como São Paulo, gostaria muito de ver ele jogando na minha equipe. Cara, eu acho que pra mim já é uma possibilidade de mercado, uma oportunidade de mercado pra sua equipe do coração. Então vamos ficar atentos, porque podemos estar vendo o Diego Carlos tendo um novo destino em breve, e se eu fosse os dirigentes brasileiros, já iria atrás da contratação dele. Bom, e o Sarmiento, lembra do Sarmiento, cara? Ele quase esteve muito próximo de ser reforço do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, inclusive, já tinha até acertado os valores para comprar o atacante do Brighton, definido bases salariais, mas o jogador mudou de ideia em cima da hora, quando os papéis iriam ser assinados de uma volta para a América do Sul. Ele não acha que seja um momento, ele prefere continuar na Premier League, mesmo com o Brighton não fazendo grandes esforços para uma saída dele. Poderia vir para o Cruzeiro, né, cara? Atual líder do futebol brasileiro, porém ele não acha que seja a hora de voltar para o mercado sul-americano neste momento. Bom, seria de fato uma baita de uma contratação. O Cruzeiro que já tá voando, cara. Ter a chegada do Sarmiento com certeza aumentaria ainda mais o nível da equipe. Disso não restam dúvidas. E tivemos sim a confirmação do novo goleiro do Napoli. O Napoli, atual campeão italiano, se reforçando, trouxe Kevin De Bruyne e fechou a contratação do Milinkovic-Savic. Sim, Milinkovic-Savic não é aquele que nós conhecemos, né, rapaziada, que está no Al Hilal, aquele sérvio. Na verdade, é o goleiro, tá, rapaziada? Eu vou até pesquisar um pouco mais de informações sobre ele, porque eu particularmente não conhecia, tá, rapaziada? Porém, ele chega assim para ser o novo goleiro da Napoli. Ele estava no Torino. Jogar o futebol italiano, tem 28 anos de idade e deve sim chegar ali para ser uma das opções na meta da equipe italiana. Bom, o Napoli tá se reforçando, fazendo contratações muito interessantes, hein, cara. Já é atual campeão italiano, conseguiu manter a sua base, conseguiu reforçar ainda mais a sua equipe, e está trazendo ainda mais reforços e devemos ter novos jogadores chegando em breve. E o que aconteceu hoje, cara, o Santos tá numa crise interminável, né, cara? Principalmente o que tá acontecendo dentro e fora de campo, principalmente envolvendo o craque Neymar Júnior, que vocês sabem que aconteceu, que no último jogo aí, na derrota para o Internacional, ele foi visto discutindo com um torcedor, na verdade, palavras bem fortes saindo da boca do jogador, e, cara, isso pegou completamente como uma bomba a torcida do Santos, que esperava uma outra postura do Neymar, que há muito tempo, desde que chegou no futebol brasileiro, tem tido uma postura extremamente questionável. Vamos falar de um passado recente, ele foi provocado pela torcida do CRB, respondeu e tal, mas aí tudo bem, foi provocado também pela torcida do Mirassol, chamando a torcida do Mirassol de minúsculo, time de pequeno, mesmo tomando 3-0 no placar, mas até aí aceitável, né, rapaziada, faz parte da resenha do futebol. Porém, o que mais chamou a atenção foi que o Neymar tem começado a discutir não só com os torcedores adversários, mas também com os torcedores da sua própria equipe, como fez quando defendeu o Danilo, beleza, um amigo pessoal dele, de seleção brasileira, de Santos lá atrás, mas a gente não pode, cara, ir lá e corrigir um torcedor que estaria provocando e xingando um torcedor do time rival. Isso já é muito errado. E é claro, vamos dizer que quando estourou, né, rapaziada, o limite, a paciência da torcida do Santos foi quando ele discutiu com o torcedor do Santos, que teria, assim, utilizado palavras bem fortes, xingando o torcedor, inclusive chamado ele pra resolver essa situação lá no vestiário. Vamos ser sérios, isso não é postura de um jogador do tamanho do Neymar, né, rapaziada? Tanto que fez até a própria torcida pela primeira vez virar as costas para o Neymar. Quem não sabe, o CT da Vila Belmiro, o CT do Santos, CT Ripelé, amanheceu dessa forma aqui hoje, já que a torcida jovem ontem, a torcida organizada do Santos, liberou uma nota oficial falando que ninguém é maior que o Santos, onde eles falam diversos detalhes do porquê que o Neymar tem sim que ter uma postura de ídolo. Inclusive, todas essas folhas que vocês estão vendo foram espalhadas na entrada do CT Rei Pelé. Bom, a crise do Santos está interminável. Eu acho que se o Neymar não mudar essa postura dentro de campo, né, cara, se mostrar como um líder e o ídolo que ele é, eu acho que vai ser muito difícil de conseguir sim reverter a situação que o Santos se encontra atualmente.
E um retorno, se não de um ídolo, mas de um jogador muito identificado, está muito próximo de acontecer, já que o Ceará avançou em negociação para ter o retorno do Vina, não o Vinha, o Vina tem um acordo muito próximo, o Vina que teve um sucesso meteórico jogando pelo Ceará, depois foi para o Grêmio e tal, foi para o mercado exterior, não teve o mesmo sucesso, porém o Vina está muito próximo de retornar ao Ceará, hein, cara, a negociação pode ser decretada ainda hoje, inclusive, e podemos sim estar vendo o Ceará, que começou o Brasil num momento muito bom, caiu um pouco de nível, porém vê-se no Vina um jogador que foi muito importante, conduziu o Ceará alguns anos atrás, como um jogador que pode sim ser o líder dessa retomada nessa temporada. Bom, eu tenho certeza que a torcida do Ceará, que é muito identificada com o Vina, gostou muito dessa informação, né, cara? Agora, se ele vai ter o mesmo nível para ser aquele mesmo Vina lá de 2019, 2020, que teve muito sucesso jogando pelo Vozão, aí teremos que aguardar para ver se vai acontecer ou não. Bom, você já sabe como é que vai ser a aposentadoria do Messi? Então vem cá que eu te conto. Como vocês sabem, o Lionel Messi está jogando em altíssimo nível, só que é inegável que a cada dia que passa e a cada temporada que se encerra, a aposentadoria do ET fica ainda mais próximo. Infelizmente, cara, para nós fãs de futebol, é uma notícia dura e um momento que será muito triste para todos nós. E o Messi, inclusive, está planejando como é que deve ser a sua aposentadoria. Ele não sabe se será no Inter Miami, se irá voltar para sua casa, se irá para o Barcelona, se irá para irá encerrar sua carreira na Argentina e nem sabe quando é que vai ser. Porém, a sua partida de despedida ele já sabe muito bem. Foi dito sim que o Messi quer que no dia em que eu me aposentar, isso foram palavras do argentino, quero jogar uma partida de despedida. Quero que sejam 45 minutos com a camisa da Argentina e 45 minutos com a camisa do Barcelona. Este é o meu sonho. Fecha aspas. Então essas foram as palavras do Lionel Messi sobre a sua partida de despedida e sobre o seu grande sonho, que foi, é claro, as duas camisas que utilizaram para marcar a carreira dele, né, cara? Ele passou por outras equipes, passou pelo PSG, pelo Inter Miami, mas onde ele se tornou o Messi que conhecemos hoje foi sim jogando pela Argentina e jogando pelo Barcelona, e para ele não há nada mais justo do que ele encerrar sua carreira homenageando e utilizando a camisa dessas duas equipes, é claro, do Barcelona e da sua seleção nacional. Mas e aí, cara, realmente eu já tô imaginando como é que deve ser. Devemos ter muitos jogadores que foram importantes para a história do Messi, foram importantes para a história do futebol, participando desse grande evento que com certeza vai parar o mundo para dar aquele último adeus ao ET. Bom, eu só quero, a única coisa que eu peço é que quanto mais demorar para isso acontecer, melhor vai ser. Só sei que algum dia vai acontecer e todos nós estaremos lá para ver e dar esse último adeus ao que foi Lionel Messi. Cara, e os torcedores do Corinthians, isso está muito próximo de acontecer. Bom, para muitas pessoas, muitos torcedores do Corinthians enxergam o Roger Guedes como um ídolo, mesmo da forma extremamente polêmica que ele saiu do Corinthians, deixando a equipe do Corinthians, indo jogar no mercado Qatar, falando que é o seu grande sonho e tal. Porém, tem algumas equipes que estão interessadas nele. O Grêmio que está se reforçando demais, porque o Grêmio teve muitas saídas, não conseguiu repor a altura e já fechou com alguns nomes, como o Balbuena, Carlos Vinícius, e quer se reforçar ainda mais e ver o Roger Guedes como o seu grande líder. Ele seria para ser o grande nome do time. Roger Guedes é o grande sonho da diretoria gaúcha. Bom, não sei se vai acontecer porque o Roger Guedes recebe um salário extremamente alto, que foi o que fez ele deixar o Corinthians naquele momento extremamente brilhante que ele estava vivendo. Não sei se nesse momento ele voltaria para o Grêmio, ou se não era uma opinião pessoal minha. Eu acho difícil, né, cara? Mas não impossível. Pelo que eu já sei, pelo que eu pude pesquisar, o Grêmio já foi atrás, tá, cara? O Grêmio já foi atrás de entender a situação atual e saber se tem possibilidade ou não disso acontecer ainda nesta janela. Só sei que se o Grêmio fechar a contratação do Roger Guedes, vai ser uma baita uma contratação e vai fazer com certeza toda a torcida do Corinthians ficar ainda mais amargurada com o Roger Guedes, já que, mesmo ele saindo, eles ainda sonham, mesmo da forma que ele saiu, eles ainda sonham dia e noite pelo retorno do jogador. Mas aí, o que você acha que vai acontecer? Será que ele vai pro Grêmio, cara? Só sei que seria uma baita de uma contratação. E essa resenha que aconteceu entre o atacante do Mirassol, que fez aquele gol, né, rapaziada? O atacante do Mirassol recebeu o recado do Neymar após fazer a comemoração característica dele. Você sabe que o Mirassol, após perder, após ganhar de 3-0 do Santos em casa, aquele terceiro gol foi simplesmente um golaço, tá, rapaziada? Feito pelo atacante Christian. Foi simplesmente um golaço e ele saiu comemorando como o Neymar. Muitas pessoas achavam que aquilo poderia ser uma espécie de provocação ao jogador que estava do outro lado, tomando aquela sacolada que estava tomando pelo placar de 3-0. E o atacante
atacante reproduziu a comemoração padrão do Neymar e acabou recebendo uma resposta do craque através do seu direct. Bom, a gente não consegue ver com muitos detalhes aí qual foi a resposta do Neymar, se foi uma resposta extremamente carinhosa, se foi uma resposta extremamente seca, porém dá pra ver que ele digitou ali, parabéns. E dá pra ver que o Cris ali ficou extremamente animado com o reconhecimento do Neymar. Foi um golaço, né, cara? Foi um golaço. E pelo que vimos, por toda essa alegria do Cris, essa comemoração surgiu como uma espécie de homenagem ao craque brasileiro que estava jogando do outro lado. Bom, eu não acho que tenha sido uma provocação, mas eu acho que ele não executou no melhor momento, né, cara? Quando ele estava ganhando de 3-0 do Santos, porém, pelo menos o Neymar foi lá e reconheceu que possivelmente foi sim uma comemoração de fã para ídolo.